Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre direitos fundamentais, exatamente. Aula número 2, direitos e garantias fundamentais sistematizado. Cabeça sistematizou o artigo 5º inteirinho para você, meu amigão. E agora seus estudos vão ficar, precisos, filé. E a prova? A prova vai ser assim uma desossa. Você só vai devolver os ossos para o examinador, você vai tirar o caroço, né? Direitos e garantias fundamentais, aula número 2, a gente vai conversar hoje sobre a vida e todas as regras vinculadas no artigo 5º vinculadas à vida, tá bom? Direitos relacionados com a proteção da vida. Estudo esquematizado. Bora? Vamos lá? Tem bastante coisa para a gente ver. São mais de 30 slides na aula de hoje. Então, pode preparar. Hoje vai ser canseira, mas o cabeça vai dar uma agitadinha na aula aí para você não ficar dormindo, não pescar, né? Porque o negócio é aprender e guardar a informação de forma precisa para a sua prova, tá? Vamos lá para o estudo sistematizado do cabeça. Aqui você vê constitucional, penal, processo, filho, aqui a gente otimiza. Você não vai ter uma aula só, você vai estudar mais coisa de uma só vez, belezinha? Vambora? Aqui, direito à vida, inviolabilidade da vida, que a gente já conversou na aula passada, na aula número 1, sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Agora a gente embarca direto nos incisos do artigo 5º, falando sobre aquilo que diz respeito à vida. Todos os dispositivos que tenham alguma ligação com o direito à vida ou à inviolabilidade da vida foram trazidos para cá, para essa aula. Tudo esquematizado, tudo sistematizado para você estudar de forma mais precisa. Dentre os direitos fundamentais, destaca-se a inviolabilidade da proteção à vida. Trata-se de proteção relativa, que comporta exceções, né? A gente já conversou sobre a vida, ela é tida como um dos bens mais importantes do ser humano, a vida. Talvez o mais valioso previsto na Constituição. Alguns questionam entre vida e liberdade. Eu acredito que a vida é mais valiosa. Mas o simples fato de ser um dos bens mais importantes previstos na Constituição não torna a vida ou a proteção da vida uma proteção absoluta, uma proteção inviolável. Não tem como. Por quê? Porque a própria Constituição autoriza a morte em determinadas circunstâncias. A legislação infraconstitucional autoriza a morte praticada pelo Estado em certas circunstâncias. Então, não há uma proteção absoluta da vida no Brasil, tá? Exemplo, pena de morte. O aborto quando houver risco de morte para a mãe, ou em caso de estupro, ou ainda por decisão do Supremo Tribunal Federal, o aborto em caso de anencefalia, que também é chamado de aborto terapêutico, não sei onde é que tem terapêutica nisso, né? Ou eugenésico, também não sei onde é que tem eugenia nessa história toda, mas enfim, já deu para perceber que o cabeça é totalmente contra o aborto, o cabeça não curte a ideia do aborto, mas o fato é que o aborto ele é tolerado constitucionalmente, e nesse momento não interessa o que eu penso, interessa o que a Constituição autoriza, e a Constituição autoriza, a Constituição permite que o aborto seja praticado no Brasil. E quando a Constituição permite que o aborto seja praticado no Brasil ou permite que exista uma pena de morte em uma circunstância bem específica, bem definida, o que rola? Rola uma violação da proteção da vida, mas é uma violação permitida pela Constituição. Então, daí a gente tira a interpretação de que a proteção da vida é relativa, não é absoluta. Porque se fosse absoluta, não se permitiria aborto em hipótese alguma. Se fosse absoluta, não haveria pena de morte nem em tempo de guerra declarada. Se fosse absoluta, situações como o estupro, não haveria aborto em caso de estupro ou em caso de anencefalia, tá? Anencefalia é a mesma coisa que microcefalia? Não é, não tem nada a ver, tá? Anencefalia é a ausência de massa cerebral, a microcefalia é a presença de massa cerebral, mas num tamanho menor, numa condição menor do que aquela necessária para o regular desenvolvimento humano, né? Então não confunda alhos com bugalhos, por favor, tá? Proteção à vida ocorre na fase interna, ou seja, a fase intrauterina e também na fase externa, fase extrauterina. E existe um questionamento muito importante que tem que ser feito, a cabeça vai abrir uma outra tela aqui, que é o seguinte, tá? Quando a gente fala em proteção
da vida, quando a gente fala em proteção da vida, um ponto é fundamental. Quando começa a proteção? Quando começa a proteção da vida? E aí? O que você acha, meu amigão? Você, bonitona, o que vocês acham? Quando é que começa a proteção da vida? Cabeça, é na barriga da minha mãe. Realmente, na barriga da sua mãe já existe proteção da vida. Mas em que momento na barriga da sua mãe? Cabeça, antes de eu nascer. Tá bom, mas antes de você nascer existem 9 meses. Em que momento desses 9 meses, ou quase 40 semanas, existe o início da proteção da vida? Cabeça, não sou médico, cabeça. E você, bonitona, você sabe? Ai, cabeça, é o seguinte, a proteção da vida começa na fecundação. Por que você está falando isso, bonitona? Cabeça, porque a minha convicção religiosa ensina que a proteção, que a vida se inicia na fecundação. Tá certo. Isso é uma verdade. Existem diversos segmentos religiosos no Brasil, dentre eles o catolicismo. Eles ensinam, propagam a ideia de que existe vida a partir da fecundação. Que houve a fecundação, então tem vida. Se tem vida, deveria ter proteção, não é isso? Eu também pactuo dessa ideia. Eu acredito que a partir da fecundação já existe vida e a partir da fecundação existe uma obrigação estatal de proteção dessa vida. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não tem esse entendimento. O STF não entende que a proteção da vida se inicia com a fecundação. Ele acha que é um momento posterior, um momento mais à frente. E isso foi discutido num caso polêmico que tratava da lei de biossegurança, é a lei que autoriza a gente a fazer manipulação genética de DNA, e aí entrou nessa discussão toda a manipulação de células-tronco ou células embrionárias, e até onde a gente teria aí a possibilidade de manusear, porque se eu for explorar uma célula-tronco ou uma célula embrionária, em tese eu estarei eliminando uma vida pela nossa convicção religiosa, né? Mas para o Supremo Tribunal Federal não foi isso que valeu. E isso é um exemplo muitíssimo forte do quanto o Brasil é um Estado laico. Sim, o Brasil é um Estado laico. Tanto é laico que a posição do Supremo contraria posicionamento religioso. Contraria posicionamento cultural. O posicionamento do STF foi um posicionamento científico que levou em consideração a evolução científica tanto da medicina como do direito, mas não levou em consideração o posicionamento religioso, apesar de que nesta ação que eu me refiro, que foi a ação que tratou da discussão das células-tronco, da manipulação das células-troncos e células embrionárias, foi permitida a manifestação da CNBB, por exemplo, a Comissão Nacional de Bispos do Brasil, né? E o interessante é que eles expuseram argumentos fortes de que a vida começa na fecundação. E aí mesmo assim o Supremo falou, olha, nós não concordamos, o entendimento é um entendimento científico que vem lá da medicina e não é da religião. E isso é pluralismo político. Isso é um Estado laico. Por mais que vocês não gostem da ideia de que o Supremo entende que a proteção da vida não é devida a partir da fecundação, justamente porque foi declarado constitucional um artigo da lei que regula a manipulação de organismos de DNA, não quer dizer que isso não está correto. Do ponto de vista constitucional, está correto. Do ponto de vista constitucional, está correto. Do ponto de vista da sua prova, você vai ter que dizer o que o Supremo entende, não o que a sua religião entende. Então, por isso que o Cabeça acaba entrando nesse aspecto, nesse ponto, para deixar muito clara a ideia. Religiosamente,
Culturalmente, são milhões e milhões de pessoas que entendem que a vida começa com a fecundação. E a partir desse momento é necessária a proteção da vida, segundo a Constituição da República, né? Exige-se que o Estado proteja a vida, segundo a Constituição da República. Contudo, a interpretação oficial dada à Constituição da República pelo Supremo Tribunal Federal é que a proteção da vida não se inicia na fecundação. Vamos ver isso com mais detalhes, vamos analisar isso com mais precisão, porque isso é matéria de prova, e quando cai em prova, além do candidato estar diante de uma situação muitas vezes religiosa e pode ficar em dúvida ou se sentir mal de ter um posicionamento desses, a prova quer saber o que o STF fala. É isso que eles querem, né? Então, olha só. A proteção da vida ocorre na fase interna, que seria a intrauterina. Então, continua na fase externa, na fase extrauterina. Perfeito isso. Só que na fase intrauterina começa quando? Não é na fecundação. Olha só. O início e o fim da proteção da vida. Teorias sobre o início da proteção da vida e a posição do Supremo Tribunal Federal. E o fim da proteção da vida. Tem um momento que termina a proteção da vida. Quando é que o Estado não é mais obrigado a proteger a sua vida, a proteger a minha vida? Cabeça, tem que proteger sempre. Não, aí é que tá, meu amigão. O Estado tem um limite de atuação. Ele não precisa proteger a sua vida quando não houver mais vida. Cabeça, então eu estou morto. Pois é, e quando ocorre a morte? Quando ocorre a morte. Isso precisa ficar claro, isso precisa ficar evidente. E existe um momento certo para decretar oficialmente a morte. E é a partir desse momento em que oficialmente se reconhece a morte, é que o Estado deixa de ter obrigação de tutelar a sua vida. Quer ver? Teoria sobre o início da proteção da vida. A maioria das pessoas, inclusive este cabeçudo aqui, entende que é do momento da fecundação. No momento em que o espermatozoide entrou no óvulo, acabou, formou o zigoto, ali tem vida. Não me interessa qual é a característica da vida, mas ali tem vida, né? E a partir daí deve existir a proteção. Tanto que o Estado passa a ter a partir desse momento, de garantir, por exemplo, a estabilidade no emprego da gestante. Pô, se não tem vida e já se sabe que se o entendimento do Supremo é que a partir da fecundação não é vida e que seria um momento um pouquinho mais para frente, eu poderia dizer que a estabilidade do emprego não começa da fecundação, começa um pouco mais para frente, uma semana, 2, 3 para frente, e isso pode ter efeito prático. Pense comigo, meu amigão. Fecundação aconteceu hoje. Então, a partir de hoje, a mulher tem estabilidade temporária no emprego, ok? Mas aí, o empregador toma conhecimento desse fato e ele é um empregador que é dono de uma clínica de reprodução humana. E ele sabe exatamente quanto tempo leva para um óvulo fecundado nidar, fixar na parede utrainterina e começar a se desenvolver. Ele sabe. 72 horas, uma semana, ele sabe o tempo disso. Né? E aí o que ele faz? Tomou conhecimento da gravidez, manda embora rapidamente, no mesmo dia. Ele olha os exames e fala, não, isso aqui está a caminho, não fixou, não houve anidação, não nidou na parede uterina. Demitiu. Vai para a Justiça do Trabalho e fala, olha, eu estava gestante, ele me mandou embora. Condenação, estabilidade decorrente da gestação, são praticamente 14 meses de estabilidade no emprego. Ótimo. Defesa do advogado. Excelência, o Estado tem a obrigação de tutelar o emprego da mulher, o Estado tem a obrigação de garantir a estabilidade empregatícia da mulher a partir da nidação, porque é só a partir da nidação que existe desenvolvimento viável. Por quê? O Supremo entende que antes não existe vida. Durante a fecundação até a nidação, o Supremo entende que não existe vida. E se não existe vida, não há razão para estabelecer a proteção da vida dessa criança e a manutenção do emprego. Porque a manutenção do emprego só existe em razão da vida da criança. E aí? Tá vendo o efeito prático disso? É violento, é violentíssimo. Então, quando a gente optar por responder na prova uma coisa ou outra, lembre-se que a questão da fecundação
não é adotada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela tem uma forte e expressiva opinião religiosa, uma forte e expressiva opinião da doutrina favorável a essa proteção, mas não é aqui. Nidação é a fixação do zigoto, ocorre o óvulo fecundo, ele prega na parede intrauterina e aí ali ele começa a se desenvolver, a fazer divisão celular, dali para frente ele começa a tomar corpo, né? A ideia de que aparece um sistema nervoso, que é o que a gente chama de placa neural, e dali em diante eu tenho um desenvolvimento físico, é quando começa a tomar forma, pezinho, mãozinha, aquela gracinha daquele neném, né? É exatamente essa função. O Supremo entende que aqui não tem ainda proteção da vida. Da nidação para frente, aí sim haverá uma proteção da vida. Até a questão de aborto, né? O crime de aborto. O crime de aborto é um crime contra vida. O crime de aborto é um crime contra a vida. Segundo o Supremo Tribunal Federal, no momento da fecundação não tem vida. Se não tem vida, o aborto pode ser feito nas primeiras horas da fecundação, porque ainda não houve a nidação. Acho que a nidação ocorre até 72 horas, salvo engano. E aí? Uma pessoa, se conseguir provar cientificamente que abortou uma célula embrionária dolosamente antes da nidação, ela não praticou crime, a conduta é atípica, segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É interessante observar que o Supremo só tomou essa medida, essa decisão, que eu vejo como uma decisão extrema, porque ele está pensando na vida de outra forma. É um posicionamento também extremamente importante. Como na vida de outra forma, cabeça? Eu posso me utilizar de células embrionárias para, de repente, conseguir desenvolver alguma pesquisa com essas células iniciais, que são chamadas de células-tronco, e desenvolver, de repente, uma cura para paralisia. Mas para eu pesquisar isso, eu preciso fuçar na célula primitiva do organismo humano. E para fuçar ali, eu preciso ter um de verdade, não pode ser artificial. Ou seja, são óvulos fecundos guardados em depósitos de nitrogênio líquido. E lá eles ficam aguardando ou o desenvolvimento ou virar objeto de pesquisa de cientistas. Então o Supremo fez isso pensando na vida que já existe e que depende, por exemplo, de uma cura da leucemia, da paraplegia, da tetraplegia e tantas outras doenças que existem por aí. Quando meus filhos nasceram, me propuseram coletar as células-tronco do cordão umbilical. Seria tudo congelado para no futuro, em caso de doenças sanguíneas, por exemplo, leucemia, as células-tronco poderiam servir de tratamento. O Cabeça não tinha condição de fazer isso na época, e era muito custoso, isso hoje eu acho que já é até mais em conta, mas não fiz. Hoje existe tecnologia para você tentar a cura com isso. Mas o que eu estou utilizando? A ideia de que a vida só começou da nidação para frente. E esse posicionamento do STF tem repercussão prática em diversas esferas do direito, na trabalhista, na previdenciária, criminal, civil. Direito à herança, tudo isso tem repercussão, porque quando eu falo de proteção da vida, eu não estou falando só da proteção para ter o direito de nascer, mas estou falando da proteção de ter vida com qualidade, com dignidade. Então são 4 teorias, basicamente, que a gente encontra na doutrina, na maioria dos livros, falando da fecundação, da nidação, do sistema nervoso e da formação fetal. Existem doutrinadores que dizem que é só a partir daqui, da formação fetal, ou seja, o guri está quase nascendo, aí só aí que eu vou ter vida? Eu acho um absurdo. Sistema nervoso, me parece que são 15 dias, já começa a formar o sistema nervoso, placa neural, enfim. Aqui existe uma variação de horas para semanas, tá? Eu entendo que é aqui, mas não é o meu... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa videoaula? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso super curso, o curso completaço e atualizado para a Polícia Civil do Estado do Pará? Então acesse o nosso site, lacconcurso.com.br. O investimento é apenas 10 mensalidades de R$30, ou seja, R$1 por dia, 100 dias de acesso. Durante esse período, você vai poder assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar, tá certo? Você vai ter ainda um apoio pedagógico, estudo em regime de meta, chamada de personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador, tá certo? Já ia esquecendo,
Você quer esse material de apoio que você acabou de assistir? Então, clica aqui embaixo do YouTube, aqui, tem um link do site. Você clica, vai ser direcionado por lá com cursos. Você faz um cadastrozinho e você terá direito a esse material de apoio a custo zero para você. Tá certo, meus amigos? Espero você. Venha estudar conosco na nossa escola aqui, que eu tenho certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Você vai surpreender conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.